Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro A Gênese, obra básica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. A Gênese segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 6, que trata da uranografia geral. E nós lemos no último episódio sobre os sóis e os planetas. Fazendo um breve resumo do que foi lido sobre esse item, as grandes nebulosas que geram as constelações e as galáxias, elas iniciam como um formato, vamos chamar esférico, né? E aí por movimentação de rotação, elas vão achatando nos polos e se alargando no equador, e na medida em que elas vão se alargando no equador, elas vão tomando uma forma que lembra uma lente de microscópio, uma lente de telescópio, que é fina nas bordas e mais espessa, próxima ao centro, porém uma forma bem achatada, né, com os polos bem próximos do centro e a linha do Equador bem afastada do centro. Nesse mesmo movimento, os planetas e os sistemas solares vão se desprendendo desse centro por forças centrífuga e centrípeta. Eles vão se formando e formando ali os sistemas solares ali, né, as estrelas, as menores, que vão compor aí essa grande galáxia. No caso aqui da Via Láctea, nós estamos falando aí da ordem aí de 250 bilhões de estrelas semelhantes ao nosso Sol. Ficou para a gente ler aqui o último item desse ponto, que é o item 23, né? E é por ele que nós vamos começar a leitura. Leitura. Os planetas são, assim, formados de massas de matéria condensada, porém ainda não solidificada, destacadas da massa central pela ação de força centrífuga e que tomam, em virtude das leis do movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que conservaram. Um desses planetas será a Terra, que, antes de se resfriar e revestir de uma crosta sólida, dará nascimento à Lua, pelo mesmo processo de formação astral a que ela própria deveu a sua existência. A Terra, doravante inscrita no livro da vida, berço de criaturas cuja fraqueza as asas da divina providência protege, nova corda colocada na harpa infinita e que, no lugar que ocupa, tem de vibrar no concerto universal dos mundos. Então,
observa que de todo esse processo, né, ele descreve todo esse processo para que a gente compreenda como é que a Terra foi formada, né? Então, na medida em que a massa que vai compor o nosso sistema solar, ela se destaca do centro da Via Láctea e vai se afastando e criando por forças centrífugas o seu próprio centro de rotação. O nosso Sol aparece e a partir do nosso Sol os planetas vão se desconectando dessa massa central que é o nosso Sol e vão passando a se resfriar e se revestir de uma crosta sólida. Só que essa crosta sólida, ela é proporcional, vamos dizer assim, à fluidez do destino de cada um desses planetas. E cada planeta tem, como ele usa aqui a figura de linguagem, a sua função nessa grande sinfonia que é a criação do universo, né? Então cada planeta ali vai ter o seu livro da vida, né? Ou seja, o conjunto das atividades que vão registrar. Como a gente viu anteriormente, a Terra passa a ter, vamos dizer assim, as propriedades ou as características de tempo e espaço a partir desse momento, a partir do momento em que ela, desprendida do Sol, ela começa a ser formada. Então, até então, não existe tempo nem espaço para a Terra, porque a Terra não existe enquanto planeta. Mas o que existe é a eternidade de construções aí, de criações do universo. Quando a Terra ela passa a existir, é que você consegue passar a medir o tempo e o espaço que a Terra ocupa nesse grande livro da vida, nessa sinfonia que é a construção do universo, onde tudo tem uma finalidade, onde tudo tem uma razão de ser. A Terra, então, passa a ser berço de criaturas. E por que ele usa criaturas fracas, no sentido, ele diz assim, cuja fraqueza das asas, né? O que ele quer dizer com isso? Nós ainda estamos num processo inicial da nossa evolução moral. E por isso a nossa fraqueza aqui no sentido moral. A gente ainda tem muitos vícios e muitas paixões que precisam ser dominadas e controladas. Então a providência divina, enxergando essa nossa fraqueza moral, ela protege, né? Ela ampara para que essa vida que a Terra nos proporciona, essas encarnações sucessivas que a Terra nos proporciona, possa fazer com que a gente consiga evoluir. E por isso a Terra tem o seu lugar, tem a sua função, tem a sua vibração no concerto universal dos mundos. É isso que ele quer dizer. Nós vamos seguir com a leitura agora, né, no que ele trata dos satélites. Então, no último parágrafo ali, ele fala do nosso satélite natural, que é o satélite da Lua, né, que também é formada a partir desse despreendimento, mas aí não um despreendimento do Sol, um despreendimento, vamos chamar assim, secundário ou terciário, né, que é uma massa que escapa da massa principal da Terra para dar à Terra o equilíbrio que ela necessita. Então vamos ler aqui o item 24 para a gente compreender melhor isso. Antes que as massas planetárias houvessem atingido um grau de resfriamento bastante a lhes operar a solidificação, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, se desprenderam de algumas no plano equatorial, plano em que é maior a força centrífuga e, por efeito das mesmas leis, adquirem um movimento de translação em torno do planeta que as gerou, como sucedeu a estes com relação ao astro central que lhes deu origem.
Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa, menos considerável, teve que sofrer um resfriamento mais rápido. Ora, as leis e as forças que presidiram ao fato de ela se destacar do equador terreno e o seu movimento de translação no mesmo plano agiram de tal sorte que esse mundo, em vez de revestir a forma esferoidal, tomou a de um globo ovoide, isto é, a forma alongada de um ovo com o centro de gravidade fixado na parte inferior. O que ele está querendo dizer aqui? Então vamos lá. Quando a Terra ainda estava, vamos chamar assim, fluídica, líquida, ainda toda derretida, mas já se formando, né, ela se destacou do Sol. O Sol, por sua vez, se destacou do centro gravitacional da Via Láctea. Então, observa que é um centro gerador gerando um centro secundário também gerador, gerando um centro terciário. Então, vamos por partes. O centro principal aqui no nosso caso é o centro da Via Láctea. Gera um outro centro gerador, que é um centro secundário, que é o centro do nosso sistema solar, o nosso Sol. Esse centro gera um centro terciário, que é a Terra, o planeta Terra e os outros planetas. Então, diversos outros planetas ali girando em torno de si. E a Terra, por sua vez, por estar girando, né, ainda com muita força centrífuga e ainda num estado, vamos dizer assim, de muita fluidez, desprende-se da Terra uma porção que vai formar a Lua, né, que passa então a Lua a girar em torno da Terra, a Terra a girar em torno do Sol e o Sol a girar em torno do centro da Via Láctea, né? Nesse concerto aqui de criações daquilo que a gente consegue enxergar em matéria de universo próximo de nós, né? E cada um desses centros, né, em função da força centrífuga que ele gera, vai formar, vai construir o formato externo de cada um dos seus elementos. Então, a Terra tem esse formato mais alongado no equador, né? Ou seja, ela é maior no equador e mais achatada nos polos, em função da translação que ela faz ao redor do Sol. E a Lua tem esse formato, vamos dizer assim, relativamente alongado, como se fosse um ovo, né? Ele tem uma parte mais o equador dela, né, a cinturinha da Lua é mais baixa, né, e com isso ele tem um formato mais alongado com esse centro. Por isso que ele diz que o centro de gravidade é fixado na parte inferior, porque a Lua tem esse formato mais alongado, semelhante ao formato do ovo, da pera, esse tipo de formato que ele está descrevendo, né. E essa forma alongada, ela é também resultado desse movimento que a Lua faz ao redor, vamos chamar assim, do equador, né, da linha do equador da Terra. Sigamos na leitura. As condições em que se efetuou a desagregação da Lua pouco lhe permitiram afastar-se da Terra e a constrangeram a conservar-se perpetuamente suspensa no seu firmamento, como uma figura ovoide cujas partes mais pesadas formaram a face inferior, voltada para a Terra, e cujas partes menos densas lhe constituíram o vértice. Se com essa palavra se designar a face que, do lado oposto à Terra, se eleva para o céu. É o que faz que esse astro nos apresente sempre a mesma face, para melhor compreender-se o seu estado geológico. Pôde ele ser comparado a um globo de cortiça
tendo formada de chumbo a face voltada para a Terra. Daí, duas naturezas essencialmente distintas da superfície do mundo lunar. Uma sem qualquer analogia com o nosso, porquanto lhes são desconhecidos os corpos os corpos fluidos e etéreos. A outra, leve relativamente à Terra, pois que todas as substâncias menos densas se encaminharam para esse hemisfério. A primeira, perpetuamente voltada para a Terra, sem águas e sem atmosfera, a não ser aqui e ali, nos limites desse hemisfério subterrestre. A outra, rica de fluidos, perpetuamente oposta ao nosso mundo. Vamos ler aqui a anotação. Esta teoria da Lua, nova inteiramente, explica pela lei da gravitação o motivo por que esse astro apresenta sempre a mesma face para a Terra, tendo o centro de gravidade num dos pontos de sua superfície, em vez de estar no centro da esfera, e sendo, em consequência, atraído para a Terra por uma força maior do que a que atrai as partes mais leves, a Lua pode ser tida como uma dessas figuras chamadas vulgarmente de João Paulino, que se levantam constantemente sobre a sua base, ao passo que os planetas, cujo centro de gravidade está a distâncias iguais da superfície, giram regularmente sobre o próprio eixo. Os fluidos vivificantes, gasosos ou líquidos, por virtude da sua leveza específica, se encontrariam acumulados no hemisfério superior, perenemente oposto à Terra. O hemisfério inferior, o único que vemos, seria desprovido de tais fluidos e, por isso, impróprio à vida que, entretanto, reinaria no outro. Se, pois, o hemisfério superior é habitado, seus habitantes jamais viram a Terra, a menos que excursionem pelo outro, o que lhes seria impossível desde que este carece das condições indispensáveis à vitalidade. Por muito racional e científica que seja esta teoria, como ainda não foi confirmada por nenhuma observação direta, somente a título de hipótese pode ser aceita e como ideia capaz de servir de baliza à ciência. Não se pode, porém, deixar de convir em que é a única, até ao presente, que dá uma explicação satisfatória das particularidades que apresenta o globo lunar. Deu um nó na cabeça de vocês, eu sei, né? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, vamos entender, né? Esse texto aqui, ele está escrito há mais de 100 anos. Essa é a primeira coisa que a gente precisa compreender, né? A Gênese aqui deve ter aproximadamente aí uns 150 anos, para fazer uma conta rápida, né, o livro. E, consequentemente, o homem não tinha pisado na Lua ainda, né? Segundo, a gente está sempre vendo a Lua pelo lado que a Lua, pela face da Lua que a gente consegue enxergar. E esse lado oculto da Lua já gerou diversas interpretações e até filmes na rede cinematográfica aí a respeito do lado oculto da Lua, que é o lado que a gente não enxerga. Lembrei aqui, a Gênese foi lançada em 1868, né? Então, de 1868 a 1968, nós temos aí 100 anos, né?
Então vamos ver aí o que que a gente sabe a respeito aí das missões lunares aí, o que que a gente sabe a respeito desse contato do ser humano com o lado escuro, obscuro, ou o lado que é mais afastado da Lua, né? Como a Lua é travada gravitacionalmente em relação à Terra, significa que ela sempre mostra a mesma face para nós. Então lembra que ela tem esse formato semelhante a um ovo, né? Então esse lado de baixo é o lado que está sempre apontado para a Terra por força gravitacional, por isso que ela é travada gravitacionalmente. Tudo bem? É isso que ele quer dizer. Esse lado oculto, né, que está permanentemente escuro para nós, ou seja, a gente não consegue enxergar ele, ele não é que ele não recebe luz, ele recebe luz do Sol, é que a gente não consegue ver ele porque ele está sempre voltado para cima, nunca está voltado para a Terra, né? Então é por isso que ele é chamado de oculto, né, ou lado escuro, escuro no sentido de que a gente não consegue ver ele, né? Já houveram missões, né, que exploraram esse lado oculto, né? Então os cientistas aqui já enviaram, por exemplo, se a Rússia enviou uma missão em 1959, que é uma sonda, a sonda Luna 3, que foi a primeira a fotografar o lado oculto da Lua, né? Os Estados Unidos, nas missões Apollo, né? Apollo 8, Apollo 10, Apollo 11, Apollo 12, também fizeram ali, passaram por trás da Lua ali, né? E fizeram imagens, né? Desse outro lado da Lua. Toda vez que eles passam por trás da Lua, né, passam por trás da face visível da Lua, essas missões perdem a comunicação, então não dá para fazer, por exemplo, uma transmissão ao vivo do que é que ele está vendo. Então os astronautas descrevem o que eles viram, né, mas não fizeram pousos lá nessas missões Apollo. E recentemente aí, né, em 2019, a China foi a primeira e única missão a pousar no lado oculto da Lua até hoje, né? Pousou lá numa cratera e fez algumas observações e algumas anotações a respeito do que é que ela encontrou lá, né? E ela utilizou também um satélite retransmissor para fazer a comunicação com a Terra, já que do lado escuro da Lua não dá para ser visível daqui da Terra, né? Quais são as principais descobertas aí que a gente pode colocar como encontráveis, né, pela nossa ciência? A superfície ela é mais espessa, né, tem uma camada de poeira lunar em cima, né? Tem materiais do manto lunar expostos, ela é mais montanhosa, né, até por conta desse formato mais alongado, né? A NASA também, em 2009, fez um mapeamento ali de alta resolução, né, que você consegue encontrar na internet, se você quiser, né? E agora, em 2024, a China retomou ali e retornou até a Lua e conseguiu pegar amostras físicas desse lado oculto pela primeira vez na história, né? Então tem todo um interesse aí da ciência por esse lado oculto, né? Porque é grande, assim, o que tem lá, né? Como ele está intocado, todo mundo quer saber o que é que tem lá, o que não tem, e registrar melhor a história ali dos impactos do sistema solar, porque como ele está voltado para fora, aquilo que vem na direção da Terra e passa pela Lua, bate primeiro nesse lado da Lua e pode ter ficado incrustado por lá, né? Então tem todo um interesse do que é que de que tipo de partícula tá batendo nesse lado que fica ao contrário aí da Terra.
Essas nossas descobertas científicas, elas vão de encontro ao que o Galileu está descrevendo aqui quando ele fala da nossa Lua e dos satélites aqui no capítulo 6º da Oceanografia Geral, dizendo que o outro lado, o lado oposto da Lua, ele é completamente diferente e diverso do lado que a gente enxerga. Se a nossa ciência vai ser capaz de conseguir observar essas diferenças que o Galileu descreve, né? Aí só o tempo é que vai dizer. Aparentemente, a nossa ciência está confirmando gradativamente aquilo que o Galileu descreve. E é por isso que na nota de Kardec ele diz que é uma teoria que aparentemente parece ser aceitável, mas que somente as descobertas científicas futuras é que vão poder comprovar isso e trazer à luz do nosso entendimento as evidências daquilo que o Galileu está descrevendo. Ou, quando a gente desencarnar, a gente pode continuar esse estudo aqui no plano espiritual e pesquisar e saber exatamente o que é que tem lá e se tem vida e qual tipo de vida que tem lá, se tem espírito lá e como que é e essa coisa toda, se tem princípio espiritual habitando por lá ou não. A gente pode continuar esse estudo lá na espiritualidade quando a gente desencarnar. Por enquanto, ficamos por aqui. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Que assim seja.